incidentalmente, pode propor a criação, revisão ou cancelamento da súmula. Vejam a elasticidade da lei. Vejam a elasticidade da lei. Então, presta atenção. O artigo 3º da lei ampliou as pessoas que podem propor a edição, criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Agora, para nós finalizarmos, presta atenção. Parágrafo 3º do artigo 103A. É dito a seguinte: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação, questão recorrente nas provas do CESP, né? Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. É muito importante, meus amigos, vocês devem ter em mente que súmula vinculante, eu tenho o texto da Constituição, artigo 103A e seus parágrafos. Acabei de ler o último parágrafo que diz lá: se houver desrespeito à súmula vinculante, o que cabe processualmente? Cabe reclamação a ser endereçada ao Supremo Tribunal Federal. Não se esqueça, você que foi meu aluno, foi informado para vocês, você que está tendo contato aqui com a gente agora, presta atenção, presta atenção. Reclamação, ela foi regulada por uma lei, tem uma lei, a lei número 8.038 de 1990, 8.038 de 1990, essa lei no artigo 13 e seguintes, fala da reclamação. A reclamação foi criada para fazer valer decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Pensa comigo, a súmula vinculante foi editada, criada pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém está desrespeitando. O que eu vou utilizar para buscar o restabelecimento ou respeito à súmula? Reclamação a ser endereçada no Supremo Tribunal Federal. Então não esqueça, você tem que conjugar o próprio artigo 102, em uma das alíneas fala da reclamação. Artigo 102 da Constituição, inciso 1, artigo 102, inciso 1, a linha L, diz assim, você tem que colocar isso na sua peça, hein? A reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Então presta atenção, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para fazer valer suas decisões ou até o texto das súmulas vinculantes. Tranquilidade até aqui? Então fizemos um passeio rápido, analisando a Constituição e parte da lei que trata do tema. Agora, eu escolhi para comentar com vocês, nesse primeiro bloquinho, vou fazer menção a elas, se for o caso, no bloco referente aos textos, às questões, ao bloquinho das questões, podemos voltar sobre o tema. Mas é importante, ó, súmulas vinculantes que têm maior incidência nas provas. Súmulas vinculantes, presta atenção, número 10, reserva de plenário, muito importante. Súmula vinculante número 11, o uso de algemas. O pessoal critica a súmula vinculante número 11. Houve abuso, muito abuso cometido por autoridades policiais e pela própria imprensa em usar indevidamente, as pessoas usavam indevidamente as algemas, isso era veiculado, algo vexatório. Por isso veio a súmula vinculante número 11. Agora, críticas existem, mas acabei de informar, pessoas podem, ou entidades podem pedir a revisão, o cancelamento de tal súmula. Então, 10, reserva de plenário, 11, uso de algemas, presta atenção, 13, questão de restrição ao nepotismo, ok? 14, acesso dos advogados às investigações de seus clientes. Isso foi muito bom porque havia autoridades que cerceavam a atividade do advogado com relação à proteção do seu cliente. Ele tinha direito a ver o processo e às vezes não era possibilitado que ele visse o processo estava numa vara, estava na outra, ficava aquele salseiro prejudicando a defesa dos clientes, ok? Tranquilidade? Então chegamos aí ao final do primeiro bloco, que é o tema do dia, percebeu? Princípio da celeridade e súmula vinculante, e vamos avançar enfrentando agora o segundo bloco. O segundo bloco é pergunte ao professor. Vamos a ele? Meus queridos amigos, vamos começar o segundo bloco. O segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema que nós ventilamos no início do nosso encontro. Primeira pergunta vai ser apresentada a vocês. Vamos lá? Professor, o que é o princípio da brevidade em matéria constitucional? Meus amigos, o princípio da brevidade em matéria constitucional é aquele previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Então é interessante, a brevidade significa o quê? Que o processo tem que ser rápido, célere ou razoável, né, em uma duração razoável. Então o princípio da celeridade, também chamado de brevidade,
ou razoável duração do processo foi introduzido na nossa Constituição com a emenda constitucional número 45 de 2004, que trouxe lá no artigo 5º, presta atenção, mais um inciso, que é o inciso 78 no artigo 5º. Os processos devem ser rápidos, sejam eles administrativos ou judiciais. Essa rapidez, é lógico, não pode deixar de lado o respeito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Todos os mecanismos de proteção no processo continuam valendo. O que se pede é que ele tenha uma rapidez na sua tramitação. Ok? Pergunta interessante, inteligente e rápida. Vamos ver então agora a segunda pergunta. Professor, existe lei sobre o tema súmula vinculante no ordenamento jurídico brasileiro? Olha que questão interessante e bacana. Meus amigos, existe sim uma lei que regulamenta o tema. Foi dito para vocês no primeiro bloco. Importante, é a lei número 11.417 de 2006. Então a lei 11.417 de 2006 é uma lei federal que regulamentou o tema súmula vinculante. Importante, eu tenho que ler o texto desta lei para prestar um concurso ou para a prova da ordem. Esse texto vai ser exigido como já tem sido feito em vários deles, inclusive na prova da ordem. Defensor Público Geral, já caiu o tema, Procurador de Estado, Defensor Público do Estado de São Paulo, Magistratura, Ministério Público e na prova da ordem, é óbvio. Então, existe uma lei sobre o tema. Olha que interessante. O artigo 103A da Constituição, 103A, é uma norma constitucional de eficácia limitada. E como tal, exige uma lei para regulamentar aquele tema. Qual o tema? Súmula vinculante. E a lei que foi feita é a Lei 11.417 de 2006. Muito importante, dessa lei, não se esqueça, o artigo 3º tem sido muito requerido. Por quê? Estão lá as pessoas que, de acordo com a lei, podem propor a criação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Pessoas estas que têm uma quantidade maior do que aquelas previstas no artigo 103 da Constituição. Percebeu? Artigo 3º da lei, ele ampliou as pessoas que podem propor a criação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. Não perca de vista a leitura do artigo 103A da Constituição deve ser feito em consonância com a Lei 11.417 de 2006. Lei que regulamentou o tema súmula vinculante. Imaginemos agora uma questão bem difícil de prova. Presta atenção. Meus amigos, a norma da Constituição que trouxe a súmula vinculante caracteriza uma inconstitucionalidade por omissão? Olha a confusão aí, olha aí. Se a súmula vinculante, o resumo seria esse. Súmula vinculante caracteriza uma inconstitucionalidade por omissão? Resposta: não. Não por quê? Uma inconstitucionalidade por omissão indica o quê? Que eu tenho uma norma na Constituição que não foi regulamentada. Isso é uma inconstitucionalidade por omissão. Tecnicamente, eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada. Mas, no nosso caso, a súmula vinculante é uma norma constitucional de eficácia limitada que já foi regulamentada. Qual que é a lei? A lei é 11.417 de 2006. Você tem que ler o texto da Constituição e o texto da lei, ok? Vamos à próxima pergunta? O que fazer se for descumprida uma súmula vinculante? Veja que questão interessante. Meus caros, descumprida uma súmula vinculante, o que se pode fazer? Ora, pode-se ingressar com uma reclamação lá no Supremo Tribunal Federal. Muito importante. A reclamação, alguns dizem que é ação, outros dizem que é um mecanismo de defesa, outros dizem que é um recurso. Bom, não interessa a natureza jurídica. O que interessa é que a reclamação é um instrumento processual. Coloque isso numa prova sem estresse nenhum. Reclamação é instrumento processual para quê? Para fazer valer decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive o cumprimento de uma súmula vinculante. Descumprida uma súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Importante, a lei que regulamentou a súmula vinculante é a lei número 8, aliás, a lei que regulamentou a reclamação, é a lei número 8.038 de 1990. Então a lei 8.038 de 1990 é a lei federal
que trata dos processos no STF, no Supremo Tribunal Federal, e no STJ.